a maioria dos casos de crianças infectadas por sua mãe que desenvolveram a doença, essa doença surge entre o segundo e o terceiro, quarto dia após o nascimento. Em mais ou menos 50% dessas crianças, a expressão clínica será muito grave, extremamente grave, extremamente preocupante. E essa observação tem sido assim muito marcante no finalzinho da gestação. Não há relatos de comprometimento, por exemplo, alteração genética, alteração, malformação congênita em crianças que foram infectadas a partir de uma gestação cuja mãe foi infectada, por exemplo, no primeiro trimestre de gestação. Não há relato dessas manifestações. A quase totalidade restringe-se àquele periparto, aquele momento, a infecção, a transferência do vírus da mãe para o filho no finalzinho da gravidez. E esses sintomas começando ali em torno do terceiro dia, no máximo até o sétimo dia pós-nascimento da criança. 100% dessas crianças vão apresentar febre, manifestações que sugerem dores, que a criança está chorosa, está com dificuldade de se alimentar, de se movimentar, sugerindo dores que ela esteja sentindo dor. E posteriormente, num elevado percentual dessas crianças, surgem as lesões dermatológicas que numa quantidade razoável dessas crianças podem ser manifestações vesiculares e bolhosas, que podem gerar infecção secundária dependendo do manuseio e transformar-se então num caso muito grave. Há relatos de persistência de sequelas, da existência de sequelas em crianças que tiveram chikungunya nos primeiros dias de vida, que foram infectadas pelas mães. Há vários relatos de dificuldade na escola posteriormente, dificuldade no aprendizado, dificuldade na fala, mas são casos que ainda estão em acompanhamento a partir, sobretudo, das observações que foram feitas e que estão sendo feitas nas epidemias ocorridas nas Ilhas Réunion, que os franceses, os pesquisadores franceses têm acompanhado. Resumindo, a transmissão vertical, a transmissão da mãe para o filho. Primeiro trimestre, o risco praticamente zero de transmissão. Segundo trimestre, o risco praticamente zero. E quase todo o terceiro trimestre de gestação, também o risco praticamente zero. No periparto, naqueles dias próximos ao nascimento da criança, se esta mãe for infectada, faltando 3 a 5 dias, uma semana no máximo, para o nascimento, se ela for infectada, o risco de transmissão chega a ser de 50%. A possibilidade dessa criança nascer, ser infectada. Uma vez infectada nesse período periparto ali e depois a manifestação clínica indo surgir já a partir do nascimento, sobretudo entre o terceiro ao sexto, sétimo dia após o nascimento. Lembrando sempre que podem ser casos, em mais ou menos 50% das vezes, muito graves, que exigem uma abordagem especializada mais cuidadosa.